Oi, gente. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez. E eu quero, junto com vocês, trazer uma palavra que está em Filipenses capítulo 4. Os versículos são de 2 a 9. E antes de ler o texto, eu vou pedir para que, à medida do possível, você aí na sua casa, eu sei que a disposição de espaço é muito diferente da disposição que nós temos no nosso culto. Mas eu vou pedir para você, na medida do possível, ficar com a sua Bíblia aberta ou com o seu celular aberto também, no seu usar outra palavra, para que você acompanhe o texto. E enquanto você acompanha a mensagem, você deve ficar com o texto aberto também. O texto que vou ler, como já disse, está em Filipenses capítulo 4, versículos de 2 a 9. Eu vou ler o versículo 1, porque de uma certa forma ele expressa o desejo da liderança da igreja da Comunidade Batista da Paz. Bom, o texto nos diz assim: meus irmãos, a quem tanto amamos e temos saudade, permaneçam firmes no Senhor. Este é o nosso desejo. Desejamos que, em breve, como igreja, nós estejamos reunidos aqui. E, enquanto isso não acontece, a nossa exortação é que a igreja permaneça firme no Senhor. Agora o texto, a continuação do texto, diz assim, Filipenses capítulo 4, versículos de 2 a 9. Diz assim: suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. O tema da mensagem de hoje é exortações que abrem as portas para a paz. Bom, o versículo 7 é praticamente a conclusão do texto. O texto nos diz assim: e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O próprio texto afirma que a paz que Deus nos dá não pode ser totalmente explicada pelo homem. O pastor Shedd, no seu livro Alegrai-vos no Senhor, ele tentou explicar esta paz que excede o nosso entendimento, usando a figura, a ilustração de um motor de um automóvel. Então, todo motor de automóvel, além de ser movido a combustível, a gasolina, a álcool, todo o motor tem dentro dos motores, tem ali um compartimento, um reservatório de óleo. E quando esse motor é ligado, o motor vai se aquecendo,
o óleo também vai superaquecendo e ele se expande e, consequentemente, enquanto o carro está em movimento, o óleo vai lubrificando as peças que estão em movimento. E com isso, as peças do motor vão ganhando vida longa, vão sendo conservadas e a vida do motor é prolongada. Assim acontece com relação à paz de Deus que excede todo entendimento. Ela conserva o nosso coração, ela guarda os nossos pensamentos em Cristo Jesus, especialmente quando nós estamos vivendo por circunstâncias difíceis de serem vividas. Então, este bloco contém exortações que abrem as portas para a paz de Deus que excede todo o entendimento. E a primeira exortação que eu quero destacar aqui está nos versículos 2 e 3, que é a exortação em favor da harmonia. Diz o texto: suplico a Evódia e a Síntique que estabeleçam boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. A harmonia é também importante para estabelecer a paz, tanto entre os irmãos, também como a paz interior. Tudo que nós sabemos a respeito de Evódia e Síntique é que, juntas, elas cooperaram com o apóstolo Paulo na pregação do Evangelho. No entanto, por algum problema, em algum momento, elas romperam a harmonia no Senhor. Provavelmente, elas não conseguiram agir com maturidade e caminharam por algum tempo em desarmonia. O que é harmonia? Harmonia é a combinação de sons diferentes que resultam em algo agradável, algo melódico. Mas a harmonia também, ela não está ligada somente à música. Ela está ligada a outras coisas, a outros temas também. Por exemplo, uma festa de aniversário temática, as mulheres gostam disso, né? Aquela festa temática de, sei lá, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Capitão América, essas coisas todas. Mas é interessante porque quando ela é temática, a mesa, as cadeiras, as decorações, os doces, o bolo, todas essas coisas são diferentes. No entanto, elas formam um conjunto agradável e harmônico e comunicam, então, a ideia que o dono da festa quer dar. Eu penso que a harmonia, o problema da desarmonia, não é um problema atual da igreja. Por quê? Bom, é simples dizer isso. Nós estamos há mais de 2 meses não nos reunindo, nós não estamos nos vendo aqui. Por isso, falar sobre desarmonia para o conjunto da igreja, talvez não tenha muita razão. No entanto, é importante destacar que a desarmonia pode estar instalada dentro do seu lar. É importante que a família trabalhe em prol da harmonia. Harmonia no casamento, harmonia entre os filhos, harmonia entre os irmãos e irmãs. E lembrando que você é o instrumento para que Deus produza harmonia dentro do seu lar. O texto também pode ser traduzido assim. Na verdade, a Bíblia, na mensagem, traduz assim esse versículo: insisto em que Evódia e Síntique resolvam suas diferenças e façam as pazes. Deus não quer que seus filhos guardem ressentimentos. Então, dentro dos nossos lares, como é importante, é imprescindível que haja harmonia. E para isso, é preciso de que você, de alguma forma, se invista, se locomova na direção
da harmonia dentro do seu lar. A segunda exortação que nós destacamos, exortação que é importante, que está ligada à paz que o Senhor nos oferece, é a exortação para que nós nos alegremos, a exortação em favor da alegria. Versículo 4 nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Alegria. O que é alegria? Alegria pode ser definido também como contentamento. É alguém que está contente com alguma situação, contente com a vida. Na verdade, o apóstolo Paulo está nos exortando a isso. Estejam contentes com a vida. E não se trata de um contentamento passivo, acomodado, seja aquele contentamento acomodado pela miséria própria ou pela miséria alheia. Não. Não se trata de um acomodamento às injustiças sociais que nós vemos por aí. Não. Contentamento está ligado a uma vida cheia de satisfação. Na verdade, isso pode ser exemplificado no próprio apóstolo Paulo. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso. E lá em capítulo 1, versículo 4, mostra que, ao invés de reclamar da vida, ele ora pela igreja com alegria. A carta aos Filipenses também é uma carta de alegria. Existem 17 expressões de alegria. 14 delas nos exortam, de certa forma, a vivermos de maneira alegre. Então, ele se alegra, não por estar preso, mas ele se alegra porque, apesar da sua prisão, algumas coisas acontecem que são favoráveis ao Evangelho. Capítulo 1, versículos 18 e 19, mostram que a prisão de Paulo deu-lhe a oportunidade de levar o Evangelho aos guardas do palácio do governador. E mais, algumas pessoas com más intenções, ou seja, pessoas que queriam mesmo que Paulo continuasse na prisão, motivados por este desejo, também pregavam o Evangelho. Parece estranho, mas o Evangelho estava sendo propagado. Outras pessoas, estas então bem intencionadas, também inspiradas pelo amor sacrificial do apóstolo Paulo, também pregavam o Evangelho. E aí, Paulo afirmou categoricamente assim: o importante é que, de qualquer forma, Cristo está sendo proclamado e por isso me alegro. Esta era a alegria do apóstolo Paulo. Você não precisa ficar alegre porque deu uma martelada no seu dedo, mas você pode se alegrar, porque o Senhor está com você e o seu dedo ainda está na tua mão. Eu sei que é uma ilustração meio frajuta, mas é só para você entender. A alegria ou contentamento é a expressão por aquilo que nós temos. Tristeza, descontentamento, murmuração fluem de um coração insatisfeito por aquilo que não tem. Então, alegria e contentamento geram gratidão, reconhecimento de que Deus está no controle. Já a ingratidão e a murmuração são resultados de um coração descontente com aquilo que temos e também com aquilo que Deus nos deu. Meus irmãos, a alegria é fruto da ação de Deus em nossas vidas. Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E olha, pode fazer prova disso. A alegria fortalece o nosso coração. Gálatas 5, versículo 22, diz que
A alegria é fruto da ação do Espírito Santo de Deus em nós. E Paulo nos exorta: alegremo-nos no Senhor e não nas coisas que nós temos. Veja aí na sua casa, por exemplo. Observe aí na sua casa. Por mais simples que ela seja, eu tenho certeza que você vai alistar algumas coisas que você tem, que são até para o seu conforto, mas que, na verdade, você não precisa. Claro que nós vamos agradecer a Deus por aquilo que temos, mas muitas coisas nós não precisamos. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 9, conta que um casal construiu um quarto para um profeta, o profeta Eliseu. Um quarto com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. E quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando como seria estar neste quarto. Sem celular, sem TV, talvez um livro, talvez uma Bíblia, talvez uma lista de oração. Você pode imaginar você dentro de um quarto deste? A alegria ou o contentamento é uma disposição de coração. Então, o texto nos exorta: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos afirmo, alegrem-se. A tia Nilza, ela canta um cântico que eu não vou ousar cantar aqui, mas a letra diz: alegrar-me-ei, alegrar-me-ei, alegrar-me-ei no Senhor. A tia Mimi tem a tarefa de pedir para a Nilza cantar essa música. Bom, desculpa, querida. A terceira exortação destaca a amabilidade ou a moderação como bom testemunho. Eu digo amabilidade e moderação porque em algumas Bíblias nós encontramos esta variante na palavra. Mas a amabilidade ou a moderação é um bom testemunho do Senhor. Verso 5 diz assim: seja a vossa amabilidade ou moderação conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, que estava preso injustamente, ele ensina a igreja a ter uma atitude firme, uma atitude paciente, uma atitude humilde diante da injustiça. Esta é a exortação, é a intenção da exortação de Paulo, quando ele nos exorta a termos, que a nossa amabilidade seja conhecida pelas pessoas. É exatamente isso, desenvolver um coração firme, paciente, humilde, diante da injustiça. Seja uma injustiça contra os cristãos ou uma injustiça contra a sociedade em que nós estamos vivendo. Na verdade, esse versículo, versículo 5, me fez repensar como deve ser a minha postura em relação à injustiça e à arbitrariedade por parte dos nossos governantes, por exemplo. Certamente, a nossa posição não deve ser uma posição passiva ou uma atitude murmurativa, mas deve ser uma posição firme, paciente e humilde diante das injustiças. Me permitam participar de uma experiência que eu tive recentemente. Recentemente, a reforma de uma lei prejudicou muito os funcionários públicos do estado de São Paulo. E se a minha postura naqueles dias fosse moderada, fosse de amabilidade, certamente eu não teria fechado uma das portas do meu coração para a paz que excede o entendimento. Com certeza o meu sono e a minha postura teriam sido muito melhores se eu tivesse me lembrado do ensino deste texto. A nossa esperança, continua dizendo o texto, não está naquilo que os nossos governantes decidem. A nossa esperança
não está no tempo em que nós estamos vivendo, nas coisas em que nós temos. A nossa esperança está no Senhor. Tanto pela sua presença no nosso dia a dia, pois ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como também, como o apóstolo Paulo nos diz aqui, breve voltará o Senhor. E o texto é claro, o Senhor vai voltar, Jesus vai voltar, e a igreja vai estar com ele. Então, que hoje a nossa amabilidade, a nossa moderação seja conhecida na sociedade onde vivemos. A quarta e última exortação nos chama, nos convida a trocar a ansiedade pela oração. Versículo 6 nos diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Acredito que muitos de vocês estejam agora falando esse texto de cor, porque muitos sabemos de cor esse texto. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio da oração, súplicas, com ações de graças. Mais uma vez, o pastor Shed, no seu livro, no seu livro que há pouco citei, diz que um dos mandamentos menos observados pelos filhos de Deus é o de não permitir que a ansiedade penetre no seu coração. Enquanto o descontentamento se expressa com reclamação, com queixume, com murmuração, a ansiedade pressiona o coração e a mente com fortes preocupações, com aquilo que ainda não aconteceu. Isto é a ansiedade. E muitas vezes, a pressão da ansiedade, ela é silenciosa e prejudicial. Muitas vezes, a ansiedade se transforma em depressão. E eu quero me solidarizar com você aqui, que vive a ansiedade. Me solidarizar porque, de alguma forma, eu sou ansioso. E eu quero dizer a você que eu realmente entendo os seus sentimentos. Entendo também que a depressão é um sentimento tão forte, que nos levam a travar uma grande luta espiritual. Mas eu também não posso deixar de dizer que a palavra do Senhor mostra que a nossa ansiedade é pecaminosa. Porque quando estamos ansiosos, queremos tomar o controle daquilo que não podemos controlar. Queremos tomar o lugar de Deus, e o lugar de Deus nós não podemos tomar. Deus é Senhor da nossa história. Deus é quem intervém na nossa história. Nós não podemos prever o amanhã, mas podemos confiar no Senhor, que cuida do nosso hoje, que cuida do nosso amanhã. No entanto, o texto nos manda trocar, então, a ansiedade por oração. Sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração, súplicas e pela fé, isso sou eu que acrescento, com ações de graças. Ou seja, é você colocar diante do Senhor a sua ansiedade e já agradecer pela fé aquilo que Ele vai fazer, porque Ele está conosco. Vocês estão lembrados da introdução, da ilustração que foi utilizada em relação à paz que excede todo o entendimento, que guardará o vosso coração? Assim como o óleo, que pressionado pelo aquecimento do motor, ele circula, lubrifica as suas peças em movimentos.
A paz que excede todo o entendimento, pressionada pelas circunstâncias da vida, lubrificará, amenizará os desgastes provocados na sua mente, no seu coração, e principalmente no mente e no coração daqueles que apresentam as suas petições e as suas orações e súplicas com ações de graças ao Senhor. O texto diz que esta paz guardará o nosso coração. O apóstolo Paulo estava preso. E as suas expressões, uma das expressões que ele usa aqui, é exatamente a expressão de uma cadeia, de um guarda que guarda a cadeia, de alguém que está cuidando dos presos ali para que ele não fuja. Diz a palavra de Deus que a paz que ultrapassa todo o entendimento guardará o nosso coração, no sentido de não deixar entrar as investidas de Satanás na nossa mente, levando-nos então a desfrutar desta paz que não podemos explicar. Orar, suplicar a Deus são a certeza de que Ele nos ouve. Deus nos ouve. Os seus ouvidos não estão surdos. Muitas vezes são os nossos pecados, as nossas iniquidades, que impedem a nossa comunicação entre nós e Deus. No entanto, a palavra de Deus nos chama, nos convida a lançar todas as nossas ansiedades ao Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lancemos sobre Deus toda nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Concluindo, nós precisamos abrir as portas para a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento. Resumindo, se existe desarmonia ou sintomas de desarmonia dentro do seu lar, trabalhe em prol da harmonia, cultive-a, não jogue a responsabilidade para outro. Se você tem consciência deste mal no seu lar, empenhe-se para plantar harmonia. É nosso dever semear paz no nosso meio. A alegria também é contentamento. Então, deixemos de lado a murmuração por aquilo que você não tem e alegre-se, porque o Senhor é a nossa salvação. Diz o Salmo 142, versículo 5, que Ele é a nossa recompensa na terra dos viventes. Isaías capítulo 12, versículo 2, diz que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Tenha uma postura moderada em relação à injustiça. Troque a ansiedade por oração e súplica. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará o seu coração. Por fim, como podemos então conservar os nossos corações? Como podemos conservar a paz nos nossos corações? Os versículos 8 e 9 nos dão esta informação. Uma informação simples, mas funcional para as nossas vidas. Diz o versículo 8: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai.
Uma vez eu ouvi uma ilustração sobre isso e achei interessante. O apóstolo Paulo está dando aqui um macete de como podemos, se me permitem a expressão, ajudar a que esta paz permaneça no nosso coração. E nós devemos, então, pensar, desenvolver pensamentos em coisas que edificam, coisas que podem funcionar na nossa vida, que não são negativas, mas que fazem bem à nossa alma e ao nosso coração. E por fim, como podemos conservar a paz em nossos corações? O texto nos ensina a praticar a palavra de Deus. Diz o versículo 9: tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e a paz de Deus, que estará convosco. Meus irmãos, que as nossas vidas absorvam estas exortações, a fim de que a paz de Deus seja funcional em nossas vidas.